Pessoal, a gente vai falar hoje de alguns assuntos pautados em carreira, tá? Qualquer dúvida, qualquer pontuação, qualquer observação, pergunta, me interrompam, por favor. Estão me ouvindo, certo? Sim, beleza. Tá ótimo, então tá. Dentro das atividades de coach e mentor, a gente vai falar um pouco de planejamento de carreira. Entender como que você faz isso e o grau da importância de planejar a carreira, tá? Essa frase, né? Você é aquilo que você faz. Nós somos fruto, né, de tudo que a gente investe em nós mesmos ao longo do tempo, né? Então, tudo que nós somos hoje, né, enquanto formação pessoal, valores, princípios e formação profissional também, né? Aptidões, habilidades, competências, tudo isso está muito ligado com aquilo que a gente faz, né? Todo o investimento em formação, toda a experiência de vida, experiência profissional, tudo aquilo que a gente vem tentando, né, testando ao longo do tempo, passando por diversos ramos de atividade, digamos assim, entendendo todo esse cenário mercadológico, de mercado de trabalho, de emprego. É que fala de mercado de trabalho, dá uma impressão de barganha, né? Porque mercado é aquela situação de demanda e oferta, procura e demanda é procura, oferta é aquela disponibilidade. Então, o mercado dá uma ideia de barganha muitas vezes, mas o ideal seria falar o mundo do trabalho, né? Porque o mundo do trabalho é onde estão as oportunidades, é onde estão é, lugares e posições que a gente possa vir ocupar, né? No momento ou futuramente, né? Só que algumas vagas, algumas posições requer algumas habilidades, requer algumas competências do profissional que pretende ocupar essa vaga, né? E não só o saber fazer, né? Não só aquela habilidade prática, né? Mas também da formação. Então a formação ela vai entrar também nesse critério, nessa situação, porque muitas vezes você tem que ter, né, o certificado, a formação profissional, ali somadas com algumas experiências profissionais que a gente vem conquistando e fazendo ao longo da vida. Então é muita reflexão em cima dessa frase, né? Você é aquilo que você faz. Então o que nós estamos fazendo para nossa formação, né? O que nós estamos fazendo para o nosso futuro? É muito comum a gente ouvir falar que o emprego formal vai acabar, a carteira de trabalho vai acabar, né? Haverá substituição de mão de obra, a automação está aí, a tecnologia está aí. Mas e aí, o que a gente está fazendo para a gente se preparar para isso? Né? É uma pergunta que você tem que responder para você. Eu também me enquadro nisso, para mim. Então, o que a gente está fazendo, né, em relação a investir e pensar no nosso futuro? Né? Com a reforma da Previdência, né, ficou mais difícil ainda aposentar. Né? Chegar lá numa certa idade e descansar e viver, né, com uma renda de tudo aquilo que você contribuiu ao longo da sua vida profissional. Só que isso está cada vez mais distante. Essa formação profissional, né, está cada vez mais distante. E aí eu pergunto para vocês, né, o que a gente está fazendo e qual é o futuro que nós estamos esperando para a gente, né? Como que a gente está maturando, pensando em maturar a nossa carreira, a nossa vida profissional? Porque a carreira, ela não é da empresa. A carreira não é do ambiente profissional. A carreira é nossa, é responsabilidade nossa. A empresa é importante porque lá vai dar espaço para que nós coloquemos em prática a nossa carreira. Mas a carreira é tua, a carreira é minha. E o que nós estamos fazendo com essa carreira, né? Com essa formação, né? É a junção, gente, do pessoal mais profissional, né, das aptidões e das minhas qualidades que eu coloco em xeque, mais a minha formação.
Não, o fato de você fazer faculdade, estar estudando, né, buscando uma formação profissional, isso também é um planejamento de carreira. Ninguém está aí estudando por si só. Existe um porquê disso, de ter um curso superior, de ter uma formação, né, profissional dentro de uma área específica, por exemplo, como o RH. Então, dentro dessa situação, o você é aquilo que você faz, está muito ligado com aquilo que a gente faz, né? Hoje e vai repercutir no amanhã, em termos de visibilidade, em termos de formação profissional, né? Em termos de carreira mesmo, porque nós vamos construindo essa carreira. Essa carreira ela vai sendo maturada e requer tempo para isso, não é do dia para a noite, né? Então, assim, e outra, no meio de tudo isso, tem o que? As modificações que vêm acontecendo. Então, falar mercado de trabalho é uma coisa meio assim, pô, barganha, né? Mercado e tal. Então, vamos falar o mundo do trabalho, né, que é esse ambiente totalmente aí ligado a uma certa competição, né, que exige, né, algumas qualidades, que exige algumas posturas para a gente produzir, né, entregar resultados sempre. Então, mediante isso, né, o mundo do trabalho, como que a gente está inserido nesse contexto, né, e pensando nessa formação, pensando, porque esses são desafios, você ser contratado. O outro desafio é você ser mantido no trabalho. Então são situações assim, né, desafiadoras. Primeiro, o ser contratado e depois o manter-se contratado. Então são desafios e a medição da sua produtividade, aquilo que você deve entregar, né, mensalmente, semanalmente, depende da área que você atua. Tudo isso vai influenciar com certeza e muito dentro desse ambiente corporativo aí, tá? Desse você é aquilo que você faz. Muito ligado a isso. Bom, é, qual que é a visão de uma carreira tradicional, né, que vem lá da época de Taylor, Revolução Industrial, e isso vem modificando para chegar hoje, né, nesse pensamento, nessa formação de hoje. Bom, a carreira tradicional, pessoal, ela está muito ligada à estabilidade, a benefícios, a jornadas intermináveis, a promoção e de ser chefe, né? O ser chefe muitos têm uma visão que o chefe não faz nada, que o chefe só cobra. Ser chefe é muito bacana, porque quando eu for chefe, eu vou ter diversas regalias. Quando eu for chefe, eu vou mandar nas pessoas, né? É uma visão totalmente distorcida, mas existe essa visão, né? A promoção, que é você mudar de função, mudar de cargo, subir na empresa, digamos assim, né? E ganhando mais também, né? É uma jornada interminável, quer dizer, já começa o dia pensando no término, né? Começa a sua jornada hoje pensando que eu preciso terminar logo essa minha jornada. Não vejo a hora de dar 5 da tarde, 6 da tarde para bater cartão. É usual você perceber próximo àqueles registros de ponto, né, pessoas lá esperando dar 5 horas, 6 horas, não sei. O horário que ela vai embora pontualmente para ela poder bater cartão ali, ela poder ir embora, porque ela quer ir embora, ela quer, né, matar o dia, menos um dia. Então é comum ver esse tipo de jornada interminável, né? Eu quero ir embora, falta muito para, né, para ir embora. Chega segunda-feira, pensando já na sexta-feira, né? Falta muito para chegar sexta-feira, né? Final de semana, feriado. Então, esse pensamento, né? Os benefícios, né? Muito ligado a benefício, como cesta básica, convênio médico, né? As regalias, né? Então, isso, todo mundo busca isso. Ou, numa visão mais tradicional, tem essa visão de buscar, né? De essa pretensão de querer esse tipo de coisa. E a estabilidade, né, gente? Quem não quer uma estabilidade, um emprego estável, que não manda embora, que garanta mensalmente o seu salário lá na conta, faça chuva ou faça sol, e com uma segurança que você não vai ser mandado embora. Então, esse escopo é uma visão muito mais tradicional,
né? E hoje, né? A necessidade, ainda mais agora, né, gente? Com toda essa situação de pandemia, de saúde pública, essa mudança na economia do mundo, isso vai exigir da gente ainda um novo cenário ainda mais adaptável, ainda mais resiliente. Eu creio que a palavra é essa, né? Ser resiliente. Então, é uma formação totalmente diversificada. Então, não dá para a gente ter uma formação somente, ou conhecimento em uma área só, ter uma única competência. A pós-graduação está aí para isso, para que a gente faça ter essa diversidade, essa flexibilidade. Então, essa formação diversificada, ela garante isso para a gente, né? Você conhecer de tudo um pouco, né? Mudar de área se for o caso. E é comum você ver pessoas que fizeram faculdade em uma área e não atuam nessa área, estão em outra área, por quê? Porque as coisas foram surgindo, foram acontecendo, né? O ser versátil, essa versatilidade, né? Essa resiliência de mudar, de alterar, né? Se eu tiver que mudar de área, se eu tiver que enfrentar novos desafios, eu vou mesmo, porque eu tenho esse alto grau, vamos dizer assim, de adaptação às novas mudanças, às novas rotinas, às novas funções, né? O autônomo tá aí, né? O empreendedor, o MEI, a pessoa que trabalha por conta própria, né? E sempre conectado, né? Sempre ligado com as novas tecnologias, né? E adaptável a isso, porque é comum das pessoas, do ser humano, né, viver numa zona de conforto. E viver nessa zona de conforto garante o que? Ah, tá bom aqui, né? Tá gostosinho aqui, ninguém mexe comigo. E não é mais assim, né, gente? A gente precisa estar conectado com tudo, né? Com as novas possibilidades, com as novas redes sociais, com as mudanças que vêm acontecendo. Eu gostaria de perguntar para você, e ser empreendedor. Né? O empreender é sempre pensar em uma forma de você ser criativo e inovar sempre. Eu queria perguntar para todos vocês, quero perguntar, se vocês conhecem LinkedIn ou se vocês têm conta lá. Eu tenho uma conta lá, professor. Perfeito, perfeito. E os demais? Estão me ouvindo aí? Vocês que estão me ouvindo, vocês têm conta no LinkedIn? Eu não, professor. Nunca pensou em entrar lá, passar por lá, fazer uma conta, não, Gabriele? Eu nem sei o que é isso, professor. Ah, não fala isso, Gabriele. O LinkedIn é uma rede social, mas é profissional, tá? Pensa em um Facebook, mas voltado ao mundo do trabalho, entendeu? Ah, sim. Pensa no depois pesquisa, você cria um perfil lá e aí você pode fazer contato, é network, tá? A grande ideia, né? A grande proposta do LinkedIn é você ampliar aí o seu network. Então você ter uma conta no LinkedIn quer dizer que você está se preparando profissionalmente e aí você quer fazer contato profissional com as pessoas, tá? Pensa nisso, tá bom? Daiane, Diane, nunca sei se é Daiane ou se é Diane. Você tem É conta Diane, no. professor. Desculpa, Diane. Você tem conta no LinkedIn? Não, professora, eu fiz há um tempo atrás, mas tipo, nunca acessei, sabe? Assim, eu entrei uma vez, eu acho. Mas sabe como funciona, né? Já sabe tudo isso, né? Sim, sim. Já Ah, sei então como é que tá. beleza. Tá. E o Jonathan? Jonathan Donizete. Tá nos ouvindo? Jonathan. Estela, que acabou de entrar. Estela, a gente está numa enquete aqui perguntando para as pessoas se elas têm LinkedIn. E aí, você tem? Não, professor, boa noite. Não Boa tenho. noite. Não tem. Mas sabe Não. o que é um LinkedIn? Não, não sei. Mais Tem ou menos, noção? né? É uma rede social profissional. É uma rede Isso. profissional, né? Que envolve carreira, projetos, bem bacana, viu? Então, assim, vocês poderiam pensar nisso e investir um pouco nisso, tá? Em uma conta no LinkedIn. Quem já tem, entra lá com mais frequência, atualiza, coloca foto legal. Não é visão de rede social, tá? De foto de prato de comida, foto na praia, não é isso, né? Pouquíssimas fotos, você mais assim, é,
uma aparência mais profissional, né? Então um pouco mais formal, politicamente correto, digamos assim. E ali você vai colocar os seus projetos, né, as suas experiências profissionais, suas perspectivas futuras, e ali você consegue convidar pessoas para fazer parte da rede. Por que eu estou falando isso, gente? Porque existe os headhunters. Headhunters são os caçadores de talentos, os caça-talentos. E é comum, é usual você ter pessoas passando pelo seu LinkedIn. Quanto mais informação você colocar, quanto mais completo você deixar o seu LinkedIn, melhor. Tá? Porque pessoas vão passar por lá o tempo todo, né? E aí pode chamar a atenção. Então, deixa lá não precisa deixar o seu WhatsApp lá, mas deixa o seu e-mail e acesse esse e-mail com frequência, né? Não diariamente, mas pelo menos assim, umas 2 vezes por semana. Acessa, passa por esse e-mail, dá uma olhadinha, né? Porque isso pode ser realmente um diferencial. É muito comum hoje, gente, é muito comum mesmo. Tem os headhunters, eles caçam realmente alguns talentos, eles podem descobrir vocês, tá? E nada mais é do que você também criar aí uma rede de contato, um networking com outras pessoas também, com outros profissionais da área de psicologia, da área de coach, de mentor, de RH. Você vai montando aí, né, a sua carteira, a sua cadeia de pessoas envolvidas e conectadas com o seu LinkedIn, né? E em cima disso, certamente, gente, certamente pode surgir oportunidades, tá? Então, assim, fica com uma tarefinha de casa para vocês. Dar uma olhada no LinkedIn, abrir uma conta lá, preencher com riqueza de detalhes e colocar foto. Por que colocar foto? É obrigado colocar foto? Bom, vamos lá. Você gosta de ficar olhando rede social das pessoas sem foto? Não, né? Então a foto é um cartão postal. Então não é para encher de fotos, não é um Instagram, não é isso, tá? Mas colocar lá pelo menos, no mínimo, uma ou duas fotos, né? É, vendo você realmente, foto mais formal, né? Com mais polidez, com mais formalidade, né? Digamos assim, politicamente correta, você chama mais a atenção, tá? E aí você consegue que o seu perfil, né, ele dá uma despontada aí. E aí, quando você tem o LinkedIn, você consegue ver quantas pessoas passaram pela sua conta naquele dia ou naquela semana. Então você até percebe, chega para você notificação que a sua conta ela está sendo visitada. Então, mas assim, gente, fazer por fazer, não façam, tá? Façam assim, né, com calma, e coloque bastante informação lá, tá? Projetos futuros, expectativas, porque isso pode ser realmente uma porta de entrada, né? Mais uma forma de você ser visto. E, gente, quem não é visto não é lembrado. Vou repetir, hein? Porque só essa frase já matou a aula de hoje. Né? É tão rica essa frase que a gente pode encerrar a aula com essa frase. Quem não é visto não é lembrado. Então eu preciso ser visto para ser lembrado. Em certos momentos eu tenho que me mostrar, né, de uma forma assim que me vejam, olha, estou aqui, eu existo, né? Senão você passa desapercebido pela multidão, tá? E aí, gente, uma das formas é você ter currículo para isso. Então investir na carreira profissional, né, é a aula de hoje, tem muito a ver com isso. É você pós-faculdade, fazer aí uma pós-graduação, uma segunda faculdade, ou cursos livres mesmo, é uma ideia de você se qualificar. Então comecem a pensar nisso. Gente, não para de estudar, gente. Né? Por quê? Porque a hora que o mercado voltar a contratar, porque vai voltar, com certeza, ele vai se reaquecer, tem muita gente boa desempregada, ou que está ficando agora nesse momento, infelizmente desempregado. Então são pessoas extremamente competentes, qualificadas, que vão concorrer com a gente, com vocês, né? No caso, quem está querendo um lugar ao sol, né? Na sombra, quer dizer, quem está buscando emprego, que vai concorrer, né, com pessoas que estão buscando emprego novo. E aí, né? Então a gente tem que estar também à altura. Como? Qualificação. Estudo, 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 tá? Então a carreira atual, ela exige essa formação diversificada.
né? Não é porque eu fiz uma faculdade de RH que eu não preciso entender de marketing. Não é porque eu fiz uma formação em RH que eu não preciso entender de finanças, ou de contabilidade, ou da área jurídica. Não, né? Você tem essa formação central, que é recursos humanos, mas dentro dela você pode ir aprofundar em outras áreas, se interessar também por outras áreas, e ter essa qualificação vai ser um diferencial para vocês, gente, né? Hoje, ensino superior é uma coisa de sobrevivência, é de se manter no mercado. Então não parem, gente, não parem, estudem, terminem essa faculdade, se qualifiquem, carreguem esse diploma, tenham esse certificado em mão, sim, né, de tecnólogo em recursos humanos, que é um curso superior, com validade, né? No caso de vocês, tem uma grande vantagem, que a qualidade, a nota de qualidade do curso de RH é nota 5, é a nota máxima no MEC, então isso traz aí um currículo para vocês, né, de formação de primeira linha, com nota máxima no MEC. O RH é o único curso da faculdade com nota 5, né? E isso é maravilhoso, é para vocês. Então estudem, se preparem, né? Façam redes sociais, mas cuidado com a rede social, cuidado com os discursos, cuidado para não entrar na vibe de falar de política e brigar com outras pessoas, cuidado, porque tudo isso pode comprometer aí como você é visto. Não estou falando para você viver um personagem, não é isso. Eu estou dizendo para tomar cuidado, né? Porque dá uma sensação que a internet é terra de ninguém. Cada um pode entrar lá e falar o que quiser. E não é isso, né? Existe o cyberbullying, existe aí algumas situações aí que pode até causar, né, perseguições, processo. Então toma cuidado com isso, né? Não vale a pena, gente. Não vale a pena, né? Tem coisa que eu vejo na rede social, eu acho que é um absurdo, né? Mas eu fico quieto, eu fingo que eu não tô vendo, eu ignoro e passo partido. Acabou. A gente tem que aprender a fazer isso, sabe? Ser um pouco mais assim, sensato nesse sentido e não ficar discutindo, sabe? Bobeira. Discutir com o ignorante é a pior coisa que tem. É você se rebaixar ao nível dele, tá? Então, cuidado com isso mesmo, evitem isso. Tá bom, gente? Então, existem 5 forças que são responsáveis pelas transformações, né? Coisas que vêm transformando o mundo e a maneira com que a gente vê o mundo, vive nesse mundo e tem que se preparar para tudo isso. Uma delas é a tecnologia. Hoje, a vida em rede e os recursos de ponta eliminam uma série de empregos e modificam outros tantos. Então, de um lado, nós temos aí o emprego sendo modificado, então assim novas carreiras, né, novas oportunidades vão surgindo e além disso, né, outros empregos são extintos, né, porque graças, entre aspas, né, à tecnologia, à automação, à robótica, né. Eu estava lendo esses dias um artigo e eu vi que a área de direito está bem complicada para os próximos anos, gente. É uma área aí que vai ser difícil, porque hoje em dia já tem softwares, tem programas já que fazem todo o processo que um doutor, né, um advogado faz, né? Ele é programado para isso já. Você entra com as variáveis, que são os dados, a sua situação, né? Ele faz um mapeamento e aí já traça aí alguma coisa dizendo se você vai ter condições de ganhar ou não. Então, a advocacia vai sofrer muito, gente, com o futuro aí. Vai sofrer muito aí com o futuro, tá? Porque são coisas que a máquina pode fazer, né? Desde de que programada ela pode fazer. Mas também tem outros empregos que vão surgir, né? Os empregos mais promissores futuramente, para os próximos anos, não foram inventados ainda. Tem emprego, tem área de atuação, gente, que vai fazer sucesso, que vai ser promissora, que ainda não existe. Então, nem a área existe ainda, nem a função, a atividade existe. Mas em breve vai surgir e quem for, né, se enveredar, desbravar por essas áreas, vai se dar muito bem. É igual hoje, gente, quem é bom em TI.
né? O cara que é do TI não fica desempregado. Toda empresa tem TI, gente. Toda área tem TI, né? Então, quem é bom realmente, quem entende de programa, instalação, de rede, né? Enfim, essas coisas que um TI faz, né? Geralmente, dificilmente fica desempregado, porque é uma área coringa dentro da empresa, né? Assim como também há outras áreas que vão surgir ainda, outras formações Estela que vão surgir ainda que não existem, tá? Então a tecnologia faz isso, né? Ela modifica alguns trabalhos e elimina outros, aqueles que são mais braçais, aqueles que são mais repetitivos, tá bom? A globalização é a entrada, né, de novos países nesse jogo econômico. É uma outra força, né? Porque a globalização permite que o mundo fique mais juntinho ali, mais juntinho, mais próximo. Então, você internacionalizar o seu produto, mandar para fora, né, ou receber algum tipo de produto do exterior é muito usual. Isso aumenta a concorrência. E aumentando a concorrência, né, aumenta a necessidade de você ter produtos ou serviços com qualidade excepcional. Por quê? Porque se eu não encontro nesse mercado, eu consigo, pela internet, pela tecnologia, comprar de um outro país, graças à globalização. Né? Que o mundo ele é muito global hoje, né? Ou seja, tudo que acontece em uma área, né, afeta a outra área, né? Os países estão muito mais hoje unidos em formação de blocos econômicos, em algumas políticas, até moeda, né? Quando você fala em euro, por exemplo, do euro, são vários países da Europa, né, que trabalham com a mesma moeda, que o euro, que vale mais do que o dólar. E o dólar é uma moeda mundialmente famosa e muitas negociações são em dólar, tá bom? Então, globalização é isso, né? É um país sem fronteira, são as extremidades próximas, não geograficamente, mas pela informação, pela tecnologia, né? E ela permite isso. Então, com o avanço tecnológico, gente, as coisas vêm mudando constantemente. Por exemplo, se não fosse a tecnologia, meus cachorros, peraí, não sei. Gente, espera aí um pouquinho. Gente, perdão, tá? A cachorrada que está latindo aqui, tudo. Perdão, tenho 4 cachorros em casa. Voltando aqui, né? Então, assim, nem lembro o que eu falei, meu Deus do céu. Globalização. Então, permite, né, novas fronteiras, mais concorrência, né, novos países nesse jogo econômico, tá bom? Então, é uma outra transformação, né? Alguém sabe dizer quando que começou ou quando que a globalização ela tomou força? Né, no mundo e principalmente no Brasil, quando que a globalização realmente ganhou notoriedade? Alguém sabe dizer? Não sei, professor. Ó, foi na década de 90. No começo dos anos 90, né, com a chegada da internet, tá? O Brasil, né? Na verdade, em 80 já começou, né, a ganhar forças graças à internet. Mas aí em 90 o Brasil entrou nesse circuito e foi graças à internet. E olha que naquela época a internet era precária, né? Era uma outra velocidade, era muito mais baixo, né? As negociações eram mais morosas, demorava mais. Então, com tudo isso, com todo esse, né, arcabouço de artefatos realmente de estrutura,
né, já começou ali as negociações do Brasil, né, entrando nesse jogo da globalização. E nos anos 2000 para cá, com a banda larga, aí realmente entrou de vez aí e sem retorno, né? Isso é bom, porque os blocos econômicos, porque os países ficam mais fortes. E, por um lado, tem um lado negativo, né, gente? O que seria o lado negativo? O lado negativo é o seguinte: se um bloco vai mal, ele impacta os outros, né? Porque tá tudo muito junto, tá tudo muito agrupado, então acaba acontecendo tudo isso, né? Torna-se mais forte, né? Mas no caso de, por exemplo, de uma crise, no caso de uma grande depressão, né, econômica, muita gente também leva aí burdoada junto, aí, porque tá tudo junto, tá? Mudanças demográficas, entendam mudanças demográficas como, por exemplo, idade. As pessoas estão morrendo mais tarde, estão vivendo mais graças ao avanço da ciência, então morre-se menos, né? A expectativa de vida ela é maior, então isso gera uma mudança demográfica. E se morre mais homem, se morre mais mulher, também é um desenho na faixa etária das pessoas, tá? Por exemplo, a Europa já é um continente velho, né? E o Brasil, né, que é novo, só tem 500 anos, né, ele também é um país que está ficando velho. Por quê? Percebam que está nascendo cada vez menos crianças, né? E está morrendo mais tarde, né? Esquece Covid, né? Sem Covid, sem coronavírus, sem nada. Em uma situação normal, a expectativa de vida das pessoas é maior, né? Porque vive-se mais, né? E com isso gera uma mudança em um desenho, em um cenário demográfico, de perfil realmente das pessoas por faixa etária. Então, assim, no futuro próximo, o que vai dar mais dinheiro, gente? Né? Fralda de criança ou fralda geriátrica? A fralda geriátrica. Né? Por quê? Porque vai ter mais idoso. Como é que a gente sabe disso? Vamos lá. Olha para sua avó, para sua bisavó. Quantos filhos a sua bisavó teve? Quantos filhos a sua avó teve? Quantos filhos sua mãe teve? E quantos filhos você tem ou quer ter? Ou pretende um dia, né? Você perceba que vem caindo. Minha bisavó teve 16 filhos. A minha avó já teve 7. Então já vem caindo. Minha mãe teve 2. Entendeu? Então vem caindo. Quer dizer, menos pessoas nascendo. Então isso tem um desenho, né, demográfico que muda o quê? O perfil. Então será que eu invisto em creche ou asilo? Asilo, claro. Né, pensando em business, negócio, asilo, porque tem pouca criança, tem menos criança e tem muito velho e está morrendo mais tarde. Né, a expectativa de vida, a qualidade de vida, né, o avanço da ciência, com esse progresso, ele vai garantindo essas coisas, tá? Preocupações ambientais é outro tipo de força, ó. Mudanças na forma de produzir e consumir para reduzir, minimizar os impactos ambientais. É muito comum falar hoje, né, das questões de sustentabilidade, né, o ser sustentável, a política verde, ser ecologicamente correto, né? E muitas marcas elas já trabalham com isso hoje, né? Vendem essa imagem de ser politicamente correta no sentido ecológico de ser, né, de ser sustentável, e ela divulga isso. Então tem marcas como Faber-Castell, Que Bom, algumas marcas de banco, né, que vem trabalhando com o IP, né, IP, que vem trabalhando com essa bandeira que são ecologicamente corretos, que não agridem o meio ambiente ou agridem menos. Então é também uma outra preocupação, porque é perceptível hoje, né, questões de lixo, aquecimento global, então tudo isso é pensando no futuro das próximas gerações, é garantir para as próximas gerações condições mínimas de vida, assim como nós temos hoje, né? E isso é ser sustentável, é crescer hoje, desenvolver hoje, mas garantindo para o futuro, para que as próximas gerações também tenham, tá? E tendências comportamentais. As relações afetivas serão foco de maior atenção, realmente, né, gente? A questão comportamental, de relacionamento entre as pessoas, isso tem mudado muito. Também, né, com uma contribuição muito grande da
tecnologia. Pessoas que ficam o tempo todo dentro de casa, perto de outra pessoa, mas não conversam, porque fica no celular o tempo todo. Né? Na hora da janta, na hora de ver um filme, na hora de bater um papo com a família, isso não existe, né? Cada um no seu mundo virtual, né? Preferindo aí ter até um personagem, né? Um avatar criado é, nesse mundo social aí de redes sociais, nesse mundo cibernético, né? E esquece muitas vezes do contato humano de pessoas que estão bem próximas. Então, o comportamento, gente, ele tem mudado constantemente, né? E não é só também pela internet, é também pela internet. Com essa mudança nas famílias, em que as mulheres agora também estão trabalhando, né? São arrimo de família, sustentam a casa também, né? Isso mudou um pouco o papel da mulher na sociedade, né? Aquela mulher que era criada para ser mãe, dona de casa, cuidar do marido e dos filhos, isso tem mudado constantemente, né? Hoje ela vai trabalhar, ela tem a sua independência, ela tem o seu salário, ela ganha muitas vezes mais do que o homem. Então isso tem mudado e redesenhado todo um cenário em cima disso, né? E eu digo isso por quê? Porque com isso tem crianças hoje sendo criadas por creche, crianças sendo criadas pelos avós, pela empregada, pela babá, pelo berçário, né? Isso é errado? Não, nós não estamos aqui para julgar. É só para entendermos que uma realidade, uma mudança, uma conquista na sociedade, isso afeta, né? Isso traz transformações para o mercado, né? Para a carreira, para a formação de carreira, assunto da aula de hoje. Tá, então, de novo, a tecnologia, a globalização, as mudanças demográficas, as preocupações ambientais e as tendências comportamentais, de comportamento, de enxergar o mundo, de ser, né, o ser humano, o ser ali, isso tem mudado constantemente, tá, gente? Constantemente, e isso força aí algumas transformações também, tá? O emprego, né? O emprego é a função e a condição das pessoas que trabalham em caráter temporário ou permanente, em qualquer tipo de atividade, em qualquer tipo de atividade econômica, remunerada ou não, né? Tem também os estágios que não recebem salário, né? Trabalham porque fazem estágio obrigatório, né? O próprio voluntariado também. Então, tudo isso entra em emprego. Pressupõe a relação de dois ou mais indivíduos em que uma organização, em que um organiza as ações e o outro executa, né? Então, dentro dessa relação de emprego, nós temos pessoas com papéis diferentes, pessoas com funções diferentes. Então, por isso que tem essa parte de organizar, de ação, né? De executar. Então, o emprego ele pode ser temporário, gente, ele pode ser permanente, ele pode ser, né, mas sempre ligado a uma atividade econômica, né, que eu posso receber por isso ou não. Então, é uma condição que traz uma certa dignidade para o homem, né? Ter um trabalho, né? Ter o que falam muito, né? Ter o ganha-pão, né? Defender o ganha-pão. Então, tudo isso está muito ligado às questões de emprego, tá? Questões de emprego, de caráter temporário, né? De atividade econômica. Então, isso tem mudado constantemente também. Isso tem se alterado aí ao longo do tempo, tá bom? E tem uma diferença, né, de emprego versus trabalho, né? É uma mudança do modelo atual de relacionamento entre empresa e trabalhador. Então, o fim do emprego formal, mas não do trabalho. Então, quando eu falo emprego formal, o que vocês entendem por emprego formal? O que seria o emprego formal? Alguém pode me explicar, por favor? O que vocês entendem por emprego formal? Professor,
Oi, estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Eu acho que emprego formal é quem é CLT, entendeu? Tem carteira É isso mesmo. registrada. Isso mesmo, exatamente. E tende a acabar, né? Ainda mais agora com essa situação aí, tende a diminuir e até chegar numa extinção. Esse emprego com carteira assinada, né, com fundo de garantia, com seus direitos, tal, isso tende a acabar, né? O trabalho não, sempre vai ter trabalho, né? Sempre vai ter novas atividades para a gente fazer. Mas a forma com que nós vamos exercer e na condição, né, isso vai mudar, tá? É um processo que demora, não é do dia para a noite, tá? Mas é um processo natural, normal. Por exemplo, tem muitas escolas hoje lá que não contrata mais professor, não registra mais. Ele tem que ter um MEI, microempreendedor individual, né? Ele torna-se uma pessoa jurídica, e aí a escola faz um contrato de 6 meses com esse professor, de 1 ano, de prestação de serviços. Então ele presta serviço e a escola não tem nenhum vínculo com esse professor, né? Acabou, tchau, né? Pode renovar, como não precisa renovar. Não tem mais esse vínculo empregatício. Então tem mudado muito, gente. Em várias áreas, em vários setores, e agora vai ganhar mais força ainda com essa nova configuração econômica, né, pós-pandemia, mas é bem isso mesmo, tá? O trabalho vai ter, a atividade, né, econômica, remunerada vai existir. A forma como ela vai ser agora, isso vai mudar. O deixar de ser empregado e passar a ser um prestador de serviços, tá? Isso vai ser uma realidade aí, já está sendo, né, gente? Em vários países, no Brasil também, tá? Em uma modalidade de relacionamento atual, é o que, né? É a forma de constituição de empresas em que todos os profissionais, que são os trabalhadores, usam seus conhecimentos para prestar serviços dentro de uma única estrutura empresarial. Então, dentro daquela empresa, dentro daquele setor, eu tenho um compromisso, eu tenho um horário a ser cumprido, né? Das 8 às 5, das 9 às 6, né? Ou à noite também, né? Sendo horista ou sendo mensalista, num compromisso, em um compromisso com aquela empresa, de bater cartão, de cumprir um certo horário, exercer uma certa atividade e ser remunerado por isso. Certo, gente? Isso não quer dizer que nós estamos produzindo plenamente. A gente pode ficar 8 horas dentro da empresa, né, e não produzir tanto, né? E ficar somente 6 horas e produzir muito mais. Então, é bem assim, é questionável, né, a forma de trabalho batendo cartão, batendo ponto, cumprindo realmente o horário. Mas enfim, esse modelo ele ainda existe e é esse modelo tradicional, tá? E aí nós temos um modelo eclodindo aí, que é esse modelo mais atual, né, de relacionamento futuro, que seriam várias empresas especialistas em uma ou mais áreas de conhecimento, prestando serviço para outras empresas, para várias empresas. As áreas de negócio têm uma empresa, são substituídas por outras empresas ou profissionais. E essa substituição, né, por outras empresas ou por outros profissionais, isso traz aí essa grande, digamos assim, esse grande desafio, porque são profissionais que serão prestadores de serviços, tá? Então, na verdade, a grande pergunta é o seguinte: nós temos a empregabilidade, né? Mediante esse cenário, gente, vamos pensar, né? A minha carreira, a sua carreira, né? A única pessoa responsável, né, pela carreira somos nós. E eu pela minha e cada um pela sua. Então, nós que investimos, nós que somos responsáveis pela carreira. Em um modelo atual,
né, essa forma que existe hoje, né? Uma única estrutura empresarial e nós trabalhando lá como empregado, como trabalhador. E um modelo futuro, né, e próximo de relacionamento são várias empresas, né, em uma área de conhecimento prestando serviço para outras empresas. Então, como se fossem cooperativas, né? Complexos de empresas aí prestando serviços para outros aí sem a obrigatoriedade do vínculo empregatício, né? O autônomo, o empreendedor, né? O consultor, o treinador trabalhando por conta própria. Tá? Tudo isso vai mudar, né? E vai chegar nesse modelo aí mais de ser autônomo, tá? De prestar serviço realmente. E aí exige que nós sejamos especialistas. O que é um especialista? Conhecedor de uma certa área, conhecedor, né, de um certo assunto, porque tem uma experiência, porque tem uma bagagem e também tem uma formação, né, gente? Não pode nem esquecer disso, né? Também existe aí por trás disso uma formação, tá? E aí, com base nisso, eu pergunto para vocês: já ouviram o termo empregabilidade? Ou sabe o que é esse termo empregabilidade? Nunca ouviram falar esse termo? Professor, Oi. seria, pelo que eu já ouvi por cima, seria a capacidade de conseguir emprego? Seria isso? Vamos ver se é isso, Matheus? Vamos ver aqui. Olha lá, ó. Empregabilidade, cara, ó, significa adequação contínua da pessoa ao emprego que ela pretende conquistar ou manter. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, você constantemente, né, nós temos que nos adaptar, né? Sim. E se preparar para isso, porque são dois cenários, né? Você conquistar um emprego é um desafio. E você manter também o seu emprego é um outro desafio. Então, da empregabilidade é essa capacidade mesmo de você ser empregável, né? Sim. De você ser, assim, ter um certo diferencial, né? E para isso, a gente tem algumas dicas, digamos assim, que podem nos ajudar, tá? Que dicas são essas, para se manter empregável, tá? Como está o mercado de trabalho onde você atua? Então, olhar para o mercado, para o mundo do trabalho em que nós atuamos e entender quais são os cenários é extremamente importante, gente, né? Por exemplo, o meu cenário, né, de formação de educação está mudando. O EAD vai ganhar mais força. O presencial está fadado, né, a não existir futuramente. Não é amanhã, não é mês que vem, tá? Vai Professor, demorar desculpa ainda alguns anos. Professor, Oi. desculpa te interromper. Então, quadrado branco, tudo verde, é isso mesmo? Não. Os demais estão enxergando ou não? Gente, vocês estão vendo? Então, quadrado verde. Não, tá aparecendo no slide, empregabilidade. Isso. O meu tá tudo branco e verde, professor. Não sei. Sai e entra de novo, é. Sai e entra de novo? Tá bom. Isso, tá bom? Então, quando eu falei escola, gente, eu fico pensando, né? Futuramente vai ser EAD. Ah, mas professor, você não acha que o presencial? Eu acho. Mas as pessoas estão sem tempo, né? Então, cada vez mais elas vão querer buscar aí uma formação EAD, à distância, digamos assim, tá? Há uma necessidade de formação em seu ramo de trabalho. Então, na área que nós atuamos, no ramo de atividade, eu tenho que ter uma formação para isso, porque lembrem-se, uma coisa é termos experiência, que conta muito, claro, a experiência conta muito, né? E a outra coisa, além da experiência, é o que? A formação. Então, tem muita função que a formação conta e é exigida, ela é necessária. Então, na área que vocês atuam, há uma necessidade de ter formação, né? É uma outra situação. Se tem, eu tenho que buscar. Se eu quero, né, ser empregável,
né, ter essa capacidade para empregabilidade, como está a minha formação? Como está o meu preparo para esse mundo do trabalho? Ô, Estela, tá vendo agora? Deu certo? Ah, agora deu certo. Então tá bom. Comigo deu Quando der certo. erro, você sai e volta, que funciona geralmente, tá? Tá bom. Você tem experiência de mercado? É uma outra pergunta, né? Que pode também corroborar com isso. O seu ramo de atividade está em evidência? O seu ramo de atividade está em evidência, né? A área que você atua, a sua função, o seu tipo de cargo, né? É um cargo meio cobiçado pelas outras pessoas e em outras empresas existe também esse cargo ou não? Existe uma evidência em cima desse cargo ou não, né? E para você, como andam as suas experiências gerais e específicas, né? Ou seja, a vivência pessoal e profissional que você anda tendo ou já teve e que pode contribuir aí para esse mundo do trabalho. Como é a sua rede de relacionamentos, seu networking? Olha o LinkedIn aí, ó. Né? Vocês, mas dentro desse mercado. E o fazer faculdade, gente, ele garante muito isso. Porque a gente se relaciona com tanta gente na sala de aula, conhece tantas pessoas, que isso pode ser um grande diferencial aí na hora de você formar aí essa rede de contatos, esse networking, tá? Então, como que anda isso? Você conhece pessoas, pessoas certas, pessoas chaves, pessoas que podem te ajudar, né? Sem um interesse maciço em cima disso, né? Mas enxergando possibilidade. Como estão sua aparência e a sua postura? Como é que você se porta? Como é que você se veste? Né? Como é que você se porta e a sua aparência, né? Ela é pertinente, né? Ela é pertinente. Ela é coerente com o mercado, com a sua função, com a sua atuação. E a sua motivação? Como que anda? Você está motivado? E motivação nós temos que buscar lá dentro, né? Muitas vezes dentro da gente. Buscar certas situações dentro da gente para que a gente possa ter uma motivação, ter uma energia para exercer, né? E você se adapta a essas situações, né? Você se adapta facilmente às novas situações ou você é resistente? Isso é um diferencial, gente. Como que nós encaramos as mudanças? Com resiliência, com facilidade ou não? Então, tentem responder essas perguntinhas para vocês. Como está o mercado que você atua ou que pretende atuar? Há uma necessidade de formação nesse ramo de trabalho? E você? Você tem experiência de mercado? O ramo está em evidência? Como andam as suas experiências gerais e específicas? A sua formação, né? E e as suas condições, o seu preparo para isso. Se você é proativo, se você é resiliente, sabe trabalhar em grupo, sabe trabalhar em equipe, se consegue trabalhar sob pressão. Como é a sua rede de relacionamentos? O network? Conhece pessoas que trabalham, pessoas importantes de algumas empresas? Como elas te veem, né? Quais são as características da sua personalidade, né? E isso é muito comum. E tem que tomar muito cuidado com isso, porque se eu sou muito explosivo, se eu sou muito pavio curto, ou se eu sou muito tímido, tudo isso, né, em excesso, né, de mais ou de menos, atrapalha, gente. Atrapalha? Ah, mas eu sou professor, eu nasci assim. Tá, mas vai morrer assim se você quiser. Né? A gente consegue mudar, estudar, se conhecer mais, fazer uma terapia, fazer um coach, né? Ter metas, se controlar mais, né? Quando perceber que está perdendo a sua compostura aí, respirar, voltar, contar até 30, 40, 50. Então, tudo isso é uma autoajuda e tem que partir da gente. Se a gente não quer, não resolve, né? A sua postura, né? Você se motiva, né? Você busca motivo, motivação, ou sempre precisa que alguém fique lá te motivando, falando as coisas. Ou você busca a sua motivação. E se você se adapta às novas situações. Então, são
possíveis perguntinhas. Eu vou perguntar isso para vocês em prova, né? Cite alguns exemplos, né? Algumas situações para evidenciar e ajudar e contribuir com a empregabilidade. Uma dessas são essas 10 aí, né? Deve ter mais, né? Mas são situações que a gente tem que se conhecer. A gente tem que olhar para a gente e entender o que nós temos de bom e o que nós podemos e devemos melhorar, tá? E tudo isso vai contribuir aí para um cenário de empregabilidade, tá bom? Então, quando se fala em carreira, gente, não tem como falar em carreira sem falar de empregabilidade, né? Porque é uma forma de se desenvolver em carreira, né? Ter uma certa empregabilidade, ser empregável, ter condições para isso, adaptar a tudo isso, tá ok? Pessoal, até aqui tá tudo tranquilo, estão muito quietinho hoje. Tá tranquilo, estão entendendo tudo, quer perguntar, tá tudo em paz. Tá tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Então tá, Tranquilo, professor. então beleza, bom ouvir vocês, tá? Com base nisso, eu vou passar aqui um vídeo. E nós vamos comentar depois sobre ele, tá? E uma semana particularmente difícil. Escutei a seguinte frase: por que você não aproveita esses 40 minutos? Estão vendo e ouvindo? Sim, professor. Sim, professor. Sim, sim. Alguns anos atrás, eu estava na ponte aérea voltando do Rio de Janeiro e uma semana particularmente difícil. Era uma época que eu não me alimentava bem, não dormia bem e eu vivia uma das épocas mais difíceis da minha vida profissional. Quando eu entrei no avião e sentei, fiz o óbvio, abri o computador para trabalhar. Logo a aeromoça veio me pedindo para fechar, dizendo que o voo estava lotado e que não era permitido, na verdade, dizendo que eu estava na saída de emergência e que não era permitido o uso de computadores. Eu tentei mudar de assento, obviamente, mas o voo estava lotado. E então, como de costume, eu já estava pronta para colocar o meu fone de ouvido, quando eu escutei a seguinte frase: por que você não aproveita esses 40 minutos para você? Eles não vão mudar nada na sua vida. Quando virei, um homem simpático sorriu e continuou dizendo: sabe que eu já mudei do Brasil faz um tempo, mas me assusta, cada vez que eu venho para cá, ver as pessoas trabalhando e vivendo nesse ritmo e ver que eu vivia exatamente assim. Eu fiquei envergonhada, tentei jogar o assunto para o esporte, maratona, bicicleta, mas logo ele me perguntou: e o computador, hein? O que tem nele de tão importante? Eu contei que trabalhava no LinkedIn e ele me perguntou se eu conhecia o Oswaldo, que era o nosso CEO na época. Eu disse: claro. De onde você conhece ele? Então ele me disse: eu vim desse mercado. Fui eu que trouxe o Google e o Facebook para o Brasil. Gente, eu fiquei desesperada. 1000 conexões passaram na minha cabeça, pessoas, frases, notícias. Eu sabia quem tinha trazido o Google e o Facebook para o Brasil. Esse cara era uma referência para mim. Mesmo super empolgada, naquele momento eu contive a minha surpresa, agi naturalmente e disse: ah, você é o Hagen? E ele me disse: sou. O fato de não saber quem era ele me deixou mais à vontade para eu ser eu mesma. Pelo menos até aquele momento, né? A gente falou sobre diversos assuntos. Startups, empreendedorismo, projetos sociais, Google, Facebook, Instagram. Podia dizer que eu tinha ido para a Europa. Mas já chegando em São Paulo, eu pensei: o que eu poderia perguntar para esse cara que, de alguma forma, poderia mudar a minha carreira? Então, criei coragem e disse: o que você olha antes de contratar alguém? Entender
entendendo que ele deveria ter contratado um time muito bom para essas empresas estarem onde elas estão hoje. E ele me disse que olhava basicamente 5 coisas, mas que tinha uma que chamava muita atenção dele, que era entender quem era aquela pessoa fora do ambiente de trabalho. Ele me contou, então, um caso de quando ele contratou uma pessoa para o Google, para a área financeira, que era um palhaço fora do escritório, e disse que aquilo tinha chamado muita atenção dele. Eu aproveitei e contei que no LinkedIn, todos os meses, a gente tem uma reunião com todos os funcionários da empresa, em que os novatos têm que ir lá na frente se apresentar e contar algo que não está no perfil do LinkedIn deles, que era uma maneira parecida de descobrir essa habilidade. E já na fila do táxi, nos despedindo, então, ele me perguntou: e me diz, hein, o que é que não está no seu perfil do LinkedIn? Eu fiquei um pouco sem graça, não sabia muito o que falar, e acabei contando sobre um hobby novo que eu tinha na época, e disse que era DJ. O que eu não podia imaginar é que ele ia virar super empolgado e dizer: mentira, eu também sou DJ. E foi nesse dia, no caminho de volta para casa, que eu comecei a pensar sobre o profissional do futuro. Na verdade, mais ainda sobre eu, como uma profissional do futuro. Não é novidade para ninguém que a tecnologia está mudando o mundo e nos levando para um futuro ainda desconhecido. Nos próximos anos, a inteligência artificial vai excluir centenas de milhares de pessoas do mercado de trabalho. E esse é um problema em escala global que vai afetar a economia de todos os países. E se por um lado já existe um movimento para esse assunto, me assusta ver que a maioria das pessoas não fazem ideia sequer do tamanho dessa ruptura tecnológica que está para acontecer. E eu não estou falando de algo que vai acontecer daqui a 200 anos. É uma mudança que já começou e vai se intensificar demais nos próximos 10 ou 20 anos. A substituição de emprego por robôs e softwares tem sido tema de diversos estudos. E um deles, da Universidade de Oxford, aponta que aproximadamente 47% dos empregos tendem a desaparecer nos próximos 20 anos. E aqui eu não estou falando só de motoristas, operadores de telemarketing e corretores. Professores, médicos e advogados também estão nessa lista. Atualmente, um site chamado WebMD, que é uma coleção de sites de saúde em que as pessoas podem fazer consultas online, recebe mais visitas do que todos os médicos dos Estados Unidos. Já no mundo das disputas judiciais, todos os anos, mais de 60 milhões de desacordos entre comerciantes do eBay são resolvidos através de resolução de disputas online, ou seja, robôs, ao invés de advogados e juízes. E se a gente pensa que só nós, profissionais, vamos ser transformados em robôs, o Vaticano concedeu a primeira licença digital a um aplicativo chamado Confissão, que vai ajudar as pessoas a se prepararem para se confessar. E eu fico imaginando como será que vai ser se confessar para um robô padre. Pois é. Se de um lado a gente tem esses milhões de empregos desaparecendo, é claro que diante dessa nova economia, muitos novos empregos vão surgir. Mas existe um ponto importante aqui. Se a gente olhar para a trajetória da Revolução Industrial, quando os humanos foram substituídos pelas máquinas, isso geralmente aconteceu em trabalhos de baixa qualificação. Quando a gente não precisava mais dos trabalhadores agrícolas, que representavam 80% do mercado de trabalho na época, eles passaram a ocupar as vagas nas indústrias que estavam surgindo. Ou seja, eles deixaram de arar a terra e passaram a apertar parafusos nas linhas de montagem. Quando esses empregos das linhas de montagem começaram a ser automatizados também, eles passaram da linha de montagem para serviços de baixa qualificação, que é onde essas pessoas estão hoje. Ou seja, até que a gente sempre deu um jeito, né? Agora, quando as pessoas dizem que haverá novos empregos do futuro e que os humanos podem ser melhores do que a inteligência artificial e que os humanos podem ser melhores do que os robôs, essas pessoas geralmente pensam em trabalhos de alta qualificação, como pessoas que vão trabalhar com robótica, com gamificação, com realidade aumentada. Eu não vejo como um motorista de caminhão desempregado, aos 50 anos, que perdeu seu emprego para veículos autônomos, nem como um caixa de supermercado que não teve oportunidade de estudo, vai se reinventar diante desses empregos do futuro, que vão exigir uma alta qualificação. E isso faz com que o mundo caminhe para uma desigualdade jamais vista antes, uma vez que os mais afetados serão essas pessoas, de baixa qualificação e de baixa renda. E aí, o que a gente faz com tanta gente que vai ficar sem emprego?
Muita gente diz que a solução para isso é a possibilidade de se criar uma renda básica universal. Ou seja, oferecer uma renda básica para qualquer adulto, independente dessa pessoa trabalhar ou não. Eu confesso que eu fiquei um pouco chocada a primeira vez que eu ouvi falar nesse assunto, mas ele vem ganhando cada vez mais novos adeptos, inclusive grandes nomes do Vale do Silício, como Mark Zuckerberg e Elon Musk. Essa iniciativa é vista como uma forma de compensar o desemprego gerado pela automação. Só que aqui não está claro o que é universal, nem o que é básico. Quando a gente fala renda básica universal, a gente pensa, na verdade, em um problema de forma nacional para um problema que é global. E eu vou dar um exemplo aqui para a gente entender melhor isso. Imaginem vocês que a inteligência artificial e as impressoras 3D vão excluir milhões de trabalhadores escravos em Bangladesh. Quem vai pagar a renda básica deles? Será que os Estados Unidos e Europa vão recolher imposto do Google, da Amazon, da Apple e vão usar esse dinheiro para pagar a renda básica dos bengaleses? Eu não sei o que vocês acham disso, mas eu particularmente não acho que isso vai acontecer. E aqui também não está claro o que é básico quando a gente fala em renda básica universal. O que é básico para vocês? Quais são as necessidades básicas do ser humano? Algumas pessoas vão dizer que alimento e abrigo são suficientes. Já outras vão dizer, educação tem que fazer parte desse pacote. Mas se a gente falar de educação, de quanto tempo a gente está falando? 6 anos? 12 anos? PhD? Quando as pessoas perdem a sua empregabilidade, a única coisa que vai lhes restar é a renda básica universal. Então, o que compõe essa cesta é uma questão ética muito delicada. A gente está falando do provável surgimento de uma enorme classe de pessoas ociosas. E aí eu fico pensando, será que essas pessoas que reclamam tanto do trabalho vão ficar felizes com essa possibilidade? Ou será que doenças como estresse, depressão, obesidade e até suicídio vão se agravar ainda mais diante dessa falta do que fazer? Então, como a gente se prepara para esse mundo que a gente nem sabe ainda bem qual vai ser? Afinal, quais são os empregos do futuro? Detetive de dados? Psicólogo de robôs? A verdade é que eu não tenho essa resposta. Não sei dizer quais são os empregos do futuro e eu acho que talvez ninguém ainda tenha essa resposta. Do mesmo jeito que 10, 12 anos atrás, a gente não sabia que iam existir youtubers, motoristas de Uber, desenvolvedores de aplicativo, jogadores de League of Legends. A gente também não tem como dizer quais serão os empregos do futuro. 65% das crianças que estão no ensino médio hoje vão trabalhar em um emprego que ainda não existe. Mas então, como que essas escolas e essas universidades se preparam? Diante de um futuro tão incerto. Eu já estive algumas vezes no Vale do Silício visitando as universidades mais inovadoras de lá. Eu visitei universidades sem campus, universidades sem professores, colégios para crianças superdotadas que aprendem através de projetos, com impressoras 3D, corte a laser. Eu fui em uma universidade do Google com a NASA, que fica dentro da NASA. Eu vi muita coisa muito legal e muito interessante. Mas uma das que mais me chamou a atenção foi uma escola chamada Minerva School, em que, além de várias coisas super legais que eles têm um foco muito grande em desenvolver as habilidades comportamentais de seus alunos. Foi lá uma das primeiras vezes na vida que eu ouvi dizer que as habilidades do futuro não serão as habilidades técnicas, e sim as habilidades comportamentais. Uma vez que, com a inteligência artificial, os robôs poderiam aprender quase qualquer habilidade técnica que a gente tem hoje, mas ao menos não tão cedo poderiam desenvolver as suas habilidades comportamentais. O World Economic Forum reforçou esse insight quando listou e apresentou ali quais serão as 10 habilidades mais importantes para o profissional do futuro. E confirmou que todas elas, sem exceção, serão habilidades comportamentais e não técnicas. Em outras palavras, para ser bem-sucedido, esse profissional do futuro vai ter que saber como pensar e não mais o que pensar. A maioria das escolas e das universidades hoje nos ensinam o que pensar e não como pensar.
A gente cresceu ouvindo dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos chefes e da sociedade em geral o que era certo e o que era errado. E diante de um modelo linear industrial como aquele, se a gente fizesse o que era certo, a gente tinha uma chance muito grande de sermos bem-sucedidos. Já na era digital, decorar nomes e fórmulas já não faz mais sentido. As respostas estão prontas na internet. Isso não quer dizer que a gente não vai ter que se desenvolver tecnicamente. A gente vai sim ter que desenvolver essas habilidades e a chance delas estarem ligadas à tecnologia e à codificação é enorme. Porém, a velocidade da mudança das coisas vai ser tão grande que essas habilidades técnicas vão ter um prazo de validade muito curto. Em outras palavras, esse profissional do futuro, então, vai ter que ser um long life learner, ou seja, ele vai ter que aprender para sempre. Aquela história de que a gente vai estudar até os 20 e poucos anos, e aí a gente vai entrar no mercado de trabalho, e a gente vai fazer algumas pequenas pausas para uma MBA ou para uma pós-graduação, não vão mais fazer nenhum sentido diante dessa nova economia. Dizem, inclusive, que esse profissional do futuro vai ter aproximadamente até 5 carreiras ao longo da vida. Isso se elas não acontecerem ao mesmo tempo. O futurista Alvin Toffler disse que o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler e escrever. Sim, aquele que não souber aprender, a desaprender e a reaprender. É claro que isso tudo são possibilidades, mas o que eu sinto é que, independente do que vai acontecer no futuro, nós humanos hoje estamos ficando cada vez melhores em compreender o cérebro e a inteligência. Mas a gente está evoluindo cada vez menos a nossa consciência. E as pessoas confundem inteligência e consciência. Inteligência é a capacidade de resolver problemas. E consciência é a capacidade de sentir. A gente está criando inteligência artificial, mas a gente não está criando consciência artificial. Dizem que no ano de 2029, um computador vai se tornar tão inteligente quanto nós, seres humanos. E que em 2045, um único computador vai ser mais inteligente do que toda a humanidade junta. Porém, não há nenhum indício de que esses computadores vão se tornar conscientes, ao menos tão cedo. Eles não vão poder sentir. E se é isso que vai diferenciar a gente dos computadores, isso que vai diferenciar a gente dos robôs, a gente tem que começar a desenvolver mais a consciência humana. A gente está cada vez mais desenvolvendo o nosso externo e esquecendo de olhar para dentro da gente. Cada vez mais nos é cobrado que a gente seja o melhor profissional, o mais bem-sucedido, o mais inteligente, o mais competitivo. Mas ninguém ensina a gente a lidar com as nossas emoções. E se a gente não aprender e não entender que a felicidade não está em ter, e sim em ser, a gente vai continuar criando mais e mais robôs humanos. Pois não é preciso ser um robô para agir como um. Então, hoje, quando eu penso, quem será o profissional do futuro? Quem serei eu como profissional do futuro? Para mim, o profissional do futuro vai sim desenvolver as habilidades externas. Mas se ele não desenvolver os skills internos e conseguir equilibrar isso dentro dele, a chance dele viver uma vida medíocre e infeliz será muito grande. Em outras palavras, o ser humano, o profissional do futuro, nada mais é do que um ser humano do futuro. E hoje, quando me perguntam o que é que não está no meu perfil do LinkedIn, eu digo que, além de ser DJ, eu venho acordando de anos em que eu vivi anestesiada. Eu levei anos para perceber que eu era uma perfeita ninguém. Que eu respondia à demanda da sociedade, às demandas do meu trabalho, às demandas da minha família, menos as minhas. Até porque eu não tinha a menor ideia de quais eram as minhas próprias vontades, senão atender às expectativas dos outros. E hoje, quando me perguntam o que é que me fez acordar de tudo isso, foi o amor. O amor em perceber, descobrir e aceitar a beleza das minhas próprias imperfeições. E vocês? O que é que não está no seu perfil do LinkedIn?
Obrigada. Gostaram, pessoal? Sim, professor, Bastante. top. Gostei, professor. Nos faz refletir sobre tanta coisa, gente. Isso é sério, né? A gente está mediante a certos desafios aí que ou a gente se prepara realmente, né? E abre para o novo, para as coisas que virão, que nós nem sabemos o que vai vir ainda, ou a gente vai ficar aí fadado aí a mediocridade, né? E mediocridade não é um palavrão, né, ruim, não é algo ruim, mas é medíocre, fica ali sendo limítrofe de uma sociedade. E vocês viram, a saída é se qualificar. E a saída é a gente entender que nós não somos robozinhos, né? E que esse sentimento, essa criatividade, essa consciência que nós temos que criar, isso ainda não é possível que exista. Então é muito bacana isso, nesse sentido, quando a gente começa a entender que vocês são, né, serão, quase são, já são, né, profissionais do RH que vão atuar com a maior riqueza dentro de uma empresa, que seria o capital humano, o investimento em pessoas, porém com desafios tecnológicos jamais vistos. Porque a grande revolução industrial, ela substituiu o homem do campo, ele virou o homem da máquina. Então ele trocou um serviço braçal por um outro serviço braçal. A revolução tecnológica que nós estamos vivendo, né, e a passos largos, o que nos espera no futuro, né, com a automação, com os robôs, com a inteligência artificial, com as habilidades técnicas, é sem precedente. É sem precedente. Jamais foi visto em toda a humanidade. Então nós estamos construindo a história, gente. Nós estamos vivenciando a história. Nós somos atores. Nós somos os, né, jogadores desse tabuleiro chamado mudança tecnológica, né, e que a gente não sabe como é que vai ser o fim desse jogo. Então, ou a gente realmente se abre para investimento, né, flexibilidade e entender que não vai ser, nada vai ser como era antes, né, e eu acredito muito que essa situação dessa pandemia é um divisor de águas em muitas coisas, gente, muitas coisas. Por exemplo, uma coisa que já foi provado que dá certo é a aula online. Por mais que nós não gostamos, né, foi provado. O governo do estado, ele criou uma central de mídias em que os alunos de toda a rede estadual, né, desde o primeiro ano até o ensino médio, têm acesso à aula da casa dele. O governo fechou uma parceria com a Sky e com a TV Cultura. Então, aquele aluno que não tem acesso, que não tem computador, não tem internet em casa, mas tem uma TV, ele consegue assistir a aula pela TV. Então, percebam que está sendo um momento, né, de se reinventar. E quando tudo voltar à normalidade, eu torço para que isso volte o mais rápido possível, será que vai voltar como era antes? Não, não vai. Né? Não vai. Então, assim, é uma necessidade de adaptação. Quando você fala em 2029, tá aí, gente. Daqui a menos de 10 anos. Nós estaremos vivos ainda, né? E aí, como é que vai ser, né? O profissional do futuro. Então, a gente tem que se preparar para isso. Ah, já tem faculdade para isso? Não, não tem. Não tem. E percebo que a autonomia em cima disso, né, de tornar-se, não perder a empregabilidade, né, da capacidade de se tornar empregável, a gente está falando exatamente disso hoje, né, de carreira, construindo carreira, planejando a nossa carreira, nós não podemos fechar os olhos para isso. Que é aquilo que vem pela frente, ainda mais vocês que são do RH, né? É uma coisa que tem que ficar muito. Talvez o engenheiro não tenha essa percepção ainda, né? Talvez
Um economista não tem essa percepção ainda, mas vocês sim, tem que ter, porque vocês são, né, o alicerce do capital humano dentro das empresas. Os profissionais do RH, né, que também estão sofrendo essa pressão de mudanças, tecnologias, nanotecnologia, que ninguém sabe onde a gente vai chegar, né? Qual vai ser o futuro disso? Não, nós vivemos extremamente um momento de incerteza, totalmente um momento incerto. É para refletir, gente, né? E, infelizmente nós não temos as respostas, né? Mas é para refletir, né? Ou a gente vai fazer parte dessa renda mínima, né? Ou a gente vai realmente se despontar aí mediante toda essa situação, né? Colocando aí a nossa aptidão, a nossa capacidade de resolver problemas, a nossa criatividade, as nossas emoções, valores e sentimentos, né? E principalmente sem perder a resiliência, que é a capacidade de se adaptar às mudanças bruscas do ambiente. Tudo bem? Querem comentar alguma coisa? Até o momento ainda não. Mas não é para se pensar, Matheus? Com certeza, com certeza. Eu acho que até mesmo colocando essas ideias aí relacionadas à evolução da tecnologia, né, e o mundo atual que a gente está vivendo hoje, é difícil, né, de se acreditar muitas vezes, mas também de se impressionar o quanto a tecnologia ela tem se feito presente, e cada dia que passa ela tem evoluído mais ainda, e muitas vezes eu até fico pensando comigo, né, como que vai ser esse futuro, que ao mesmo tempo muita gente vai ser satisfeita em ter tudo nas mãos, mas ao mesmo tempo também vai estar insatisfeita de não poder, muitas coisas que queria poder fazer, não vai poder fazer mais, porque a tecnologia já vai ter tomado conta disso. Tudo que é braçal, né? Tudo que é competência técnica, de Sim. tarefa, de realização, isso a máquina faz, né? Sim. Agora, a habilidade de se relacionar, de ser criativo, de ter sentimento comportamental, isso está cada vez mais em evidência. Sim. Né? Vocês viram a parte de direito, a parte jurídica, como ela vai ser afetada pelas tecnologias? Total, né? Já ouviram falar em indústria 4.0, gente? Alguém já ouviu falar já? Sim. Então, é bem isso mesmo. Bom, vamos fazer o intervalo? Vamos tomar um café, tomar uma água, a gente volta 9 horas, pode ser? Beleza, professor. Então tá bom. Bom café para vocês, bom recreio. Até já. Beleza, professor.
Pessoal, estão por aí? Podemos voltar? Estou. Sim, professor. Professor Constantino. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo bom, prazer em rever você, cara. Igualmente, Quanto meu tempo a amigo. gente não se fala? Faz tempo, né? Desde a pandemia, graças né? a Deus. Desde março. Nossa, mãe, estamos nessa loucura aí. Verdade. O pessoal tá aqui, ó. Nós estamos com a Daiane, com a Estela, com o Jonathan e com o Matheus, tá bom? Boa noite, pessoal. Você deixa a aula gravada depois, né? Tá gravada. Tá bom. Eu vou tentar compartilhar aqui minha apresentação. Tá certo. Tá bom? Vê se aparece aí direitinho. Eu vou apertar aqui a setinha. Já vai compartilhar minha tela. Consegue ver aí? Por enquanto, não. Pessoal, vocês estão vendo, pessoal? Não. Não, professor. Eu acho que... Agora sim. Agora foi. Então tá bom. Slide vermelho aí, né? Isso. Isso mesmo. Bom, pessoal, como o professor falou, eu sou o professor Constantino. Eu cuido aqui da pós-graduação de São José dos Campos. E a gente agora está com alguns eventos e, claro, com uma baita vontade de se aproximar mais de vocês para dar seguimento à carreira de vocês, tá bom? Então, vocês estão terminando aí o curso de administração, vocês já estudaram aí perto de 70 disciplinas, tá? Então, é disciplina a dar com pau. E vocês vão ter que verificar no meio de tanto conhecimento, aqueles conhecimentos que vocês vão se tornar especialistas, tá? Então, nós estamos vendo aí o mercado, cada vez... Desculpa, eles são alunos de RH, tá? Recursos de humanos. RH? Então tá bom. Isso. Desculpa, viu, pessoal? Vocês estudaram por 2 anos aí também bastante disciplinas, tá? No mínimo, vocês estudam aí umas 10 disciplinas, 12 por ano, vocês vão fechar aí com 30, pelo menos, tá? Então, o que o mercado quer hoje? O mercado hoje, ele quer pessoas especializadas em resolver problemas, em trazer solução para a empresa. Então, hoje, a gente é contratado exatamente por isso. Quanto mais, porque